No final de março de 2025, algo bizarro estava acontecendo em um site de classificados na China. Pessoas comuns estavam comprando e revendendo um código alfanumérico de 8 caracteres por preços que variavam de 35 a 70 mil reais. Mas esse código era um convite para utilizar um software de inteligência artificial chamado Manus. E a empresa por trás dele se chama Butterfly Effect. Em menos de 24 horas após o lançamento, o vídeo de demonstração da Manus tinha passado mais de 1 milhão de visualizações. E em algumas semanas, o canal oficial deles no Discord tinha mais de 186 mil membros. Até mesmo o cofundador do Twitter postou alguns elogios. The export of software from China to US has been a much grayer area. How we come up with this idea and why we want to build this thing in the first place. E grandes veículos como o MIT Technology Review classificaram a empresa como o segundo DeepSeek. Emergence of DeepSeek now putting pressure on the US tech names. It's super impressive. I think we should take. DeepSeek just taught us that the answer is less than people thought. E o servidor da Butterfly Effect simplesmente derreteu de tanta gente tentando entrar ao mesmo tempo para poder utilizar ali o Manus. Mas o que torna a história da Manus uma das mais surreais do mundo dos negócios em 2025 não é só o crescimento absurdo. Manus, a startup founded in China that builds AI agents. E sim, o que aconteceu depois. Em menos de 10 meses entre o lançamento, a Manus levantou 75 milhões de dólares de investidores americanos, virou alvo de inquérito do Tesouro dos Estados Unidos, mudou a sua sede da China para Singapura e demitiu ali mais de 80 funcionários em Pequim, fechando todas as operações do mercado chinês e até mesmo acabou sendo comprada pela Meta de Mark Zuckerberg por um valor estimado em 2 bilhões de dólares. Esse é o tipo de história que demoraria décadas para acontecer em um mercado tradicional, mas nesse caso aconteceu em meses, mostrando talvez como nenhuma outra história recente o impacto brutal da geopolítica sobre a tecnologia e o custo humano de uma nova guerra fria entre os Estados Unidos e a China. Então seja bem-vindo a mais um quadro Gigantes da IA aqui no canal do Viver de IA. A história da Manus começa com um homem chamado Xiao Hong. Na China, ele é conhecido pelo apelido Red. Ele nasceu em 1992 em uma família de classe média na província de Hubei. Ele estudou engenharia de software na Universidade de Ciência e Tecnologia de Huazhong, em Wuhan, que é a mesma cidade que ficou muito famosa anos depois, quando a pandemia da Covid-19 começou ali. Red Xiao, segundo quem conviveu com ele na faculdade, era um empreendedor serial desde o primeiro semestre. Ainda estudante, ele já lançava pequenos projetos de software. Em 2015, no ano em que se formou, ele fundou a Nightingale Technology, uma empresa que desenvolveu ferramentas de produtividade corporativa. O produto mais famoso da Nightingale foi um assistente para o WeChat chamado iBan, que chegou a ter milhões de usuários na China. Pouco tempo depois, a Nightingale recebeu um investimento estratégico da Tencent Holdings, uma das maiores empresas de tecnologia do mundo, dona da WeChat. Foi nessa fase que Red Xiao começou a construir sua rede de contatos no ecossistema de capital de risco chinês, mas ele tinha ambições muito maiores. Em 2022, ele saiu da Nightingale para fundar uma nova empresa com foco específico em inteligência artificial. O nome dessa nova empresa é Butterfly Effect, em referência ao conceito da física do caos. A Butterfly Effect foi oficialmente fundada em junho de 2022, com o investimento da Zen Funding, um dos maiores fundos de capital semente da China. E o detalhe curioso é o timing. Red fundou a empresa apenas 2 meses antes do lançamento do ChatGPT pela OpenAI, ou seja, ele apostou em IA antes da revolução realmente começar para o público geral. O primeiro produto da Butterfly Effect não foi a Manus, foi uma extensão de navegador chamada Mônica, lançada em 2023. A ideia da Mônica era simples e brilhante. Em vez de pagar assinaturas separadas para o ChatGPT, para o Claude, para o Gemini e para outros modelos de inteligência artificial, o usuário pagava uma única assinatura mensal para a Mônica, que funcionava como um agregador, ou seja, você abria uma única janela e tinha acesso a todos esses modelos de inteligência artificial. E logo após o lançamento, a Mônica viralizou
viralizou, especialmente em mercados de fora da China, como Estados Unidos, Japão e Coreia do Sul. Para você ter uma ideia, a Butterfly Effect tomou uma decisão estratégica relativamente incomum entre algumas empresas chinesas. Ela decidiu simplesmente não atender o mercado doméstico chinês, e a razão era bem prática. Os principais modelos de IA, como o ChatGPT da OpenAI e Claude da Anthropic, são bloqueados na China por questões regulatórias, mas como a Mônica dependia desses modelos, ela só fazia sentido em mercados onde eles ainda estavam disponíveis, como por exemplo nesses países que eu falei para vocês. A Mônica gerou caixa suficiente para a Butterfly Effect crescer sem precisar de muito capital externo. Em 2024, a empresa já tinha aproximadamente 120 funcionários distribuídos entre escritórios em Pequim e Wuhan. E foi exatamente nessa época que aconteceu um episódio muito importante. A ByteDance, uma empresa que é dona do TikTok e de outras grandes empresas, fez uma oferta para comprar a Butterfly Effect por aproximadamente 30 milhões de dólares. Mas Red Shao recusou e, em retrospecto, foi uma das melhores decisões empresariais da década. Em paralelo a isso, a operação da Mônica e da Butterfly Effect estava desenvolvendo em sigilo um projeto interno que iria mudar tudo nas próximas semanas. O nome do projeto era Manus, palavra latina que significa mão. A inspiração do nome veio do lema oficial do MIT, que é Mens et Manus, que na prática significa mente e mão. A ideia era criar a primeira inteligência artificial verdadeiramente agente do mundo. Algo que não apenas respondesse perguntas como o ChatGPT e o Claude, mas que executasse tarefas internas sem precisar de supervisão constante. Mas quem comandou tecnicamente o desenvolvimento da Manus não foi o Red Shao, e sim outro cofundador da Butterfly Effect, um cientista de computação chamado Ji Chao, conhecido no Twitter como Big G. E a história dele é bem interessante. Ele também nasceu em 1992 e teve criação em 2 países diferentes. Ele cresceu uma parte da vida dele no Colorado, ali nos Estados Unidos, e também uma parte em Pequim, na China, que deu ali fluência cultural para ele nas 2 maiores economias do mundo. E logo após cofundar a Butterfly Effect, ele virou o cientista-chefe da empresa e foi a peça técnica fundamental para fazer a Manus funcionar. Quinta-feira, 6 de março de 2025. A Butterfly Effect publicou no Twitter um vídeo de demonstração da Manus. No vídeo, Red Shao aparecia mostrando, em tempo real, a IA executando 3 tarefas. Primeira, analisar 10 currículos de candidatos e ranquear os melhores. Segunda, buscar imóveis para vendas em Nova York dentro de um orçamento específico com filtros personalizados. E terceira, calcular a correlação entre as ações da Nvidia, da Marvell Technology e da TSMC com gráfico pronto para apresentação. E o que tornava o vídeo impressionante é que cada uma dessas tarefas era bem complexa. Não eram perguntas que você fazia no ChatGPT, e sim eram missões que necessitavam de várias etapas. Exigiam navegar em sites, fazer cálculos, escrever código e até mesmo ali gerar documentos. Mas a Manus fazia tudo isso sozinha, com apenas o usuário observando em uma janela lateral chamada Manus Computer, onde dava para ver o que a IA estava fazendo passo a passo, como se fosse um estagiário trabalhando em um computador na sua frente. Em 20 horas após o vídeo ser publicado, o vídeo já tinha passado de 1 milhão de visualizações. E em 24 horas após o lançamento, o servidor da Butterfly Effect caiu, sobrecarregado por tentativas de acessos vindas do mundo inteiro. Em uma postagem oficial de um outro cofundador chamado Zeng Tao, ele mesmo pediu desculpas e admitiu que a equipe subestimou a reação do mercado frente a Manus. E diante desse problema, a Butterfly Effect identificou uma grande oportunidade no mercado. Ela implementou um sistema de lista de espera para reduzir o número de usuários dentro da Manus. E para entrar, você precisava de um código de convite que era distribuído em conta-gotas pela empresa, baseado na capacidade do servidor. E foi aí que aconteceu o fenômeno surreal. Pessoas que tinham conseguido códigos começaram a revendê-los em sites classificados chineses, como por exemplo o Shenyu, que é como se fosse um LX da China. Os preços partiam de 50 mil yuans e chegavam até 100 mil yuans. Convertendo para nossa moeda aqui no Brasil, a gente está falando de 35 até 70 mil reais por um simples código de 8 caracteres. Era basicamente o preço de um carro popular zero pago em troca de um acesso a um software ainda em fase beta. Até mesmo o próprio China Daily, um jornal estatal chinês, confirmou as transações de uma reportagem oficial. E naquele momento, o Manus se tornou para muitos analistas o equivalente em IA do que o iPhone foi para os celulares.
E até mesmo grandes nomes e empresários do mundo de tecnologia, como Jack Dorsey, cofundador do Twitter, postou publicamente seus elogios à ferramenta. Victor Mustar, líder de produto na Hugging Face, que é a principal plataforma de código aberto do mundo, fez o mesmo, e até grandes veículos, como por exemplo o MIT Technology Review, fez um teste prático e publicou que a Manus é como colaborar com um estagiário altamente inteligente e eficiente. E simplesmente poucas semanas após o lançamento, a Manus tinha virado ao lado da DeepSeek o principal exemplo de como a China estava acelerando na corrida da IA. Mas teve um detalhe técnico que pegou todo mundo de surpresa e que vai ser fundamental para entender o que vem depois. Em uma postagem no Twitter, Pick Jai, o cientista-chefe da Manus, revelou que a IA deles não rodava em um modelo proprietário desenvolvido pela Butterfly Effect. A Manus rodava em cima do Cloud, que é um modelo da Anthropic, e também utilizando versões refinadas no modelo Qwen, que é da Alibaba. E para muitos críticos e entusiastas do mundo da IA, isso foi um balde de água fria. Ela não era uma IA chinesa no sentido técnico, e sim era uma camada de orquestração inteligente em cima de modelos americanos e chineses já existentes no mercado. Mas para Red Chao e Pick Ji, esse era exatamente o ponto. Em entrevistas, eles defenderam a tese de que o futuro da IA não estaria nos modelos base, que viriam a se tornar uma commodity como a eletricidade, mas sim nas aplicações que orquestrassem esses modelos para resolver problemas reais no mundo dos negócios. Em paralelo a essa explosão de popularidade, em abril de 2025, a Butterfly Effect fechou uma rodada de série B no valor de 75 milhões de dólares, e o investidor principal foi a Benchmark Capital, um dos fundos de capital de risco mais prestigiados no Vale do Silício, conhecido por ter investido cedo na Uber, no Twitter e no Snapchat. A Tencent e a Hongshan Capital, antigo braço chinês da Sequoia Capital, também participaram da rodada. E logo após isso, a avaliação da empresa pulou para algo entre 500 milhões e 1 bilhão de dólares. E foi aqui que a história começou a ficar complicada. Em janeiro de 2025, 2 meses antes do lançamento da Manus, o governo dos Estados Unidos tinha colocado em vigor uma nova regra chamada Outbound Investment Security Program. E basicamente essa regra exigia que qualquer empresa americana notificasse o Departamento de Tesouro antes de investir em uma tecnologia sensível, incluindo inteligência artificial, em países considerados de risco, como a China, no topo dessa lista. E quando a Benchmark Capital fechou um investimento de 75 milhões de dólares na Butterfly Effect, isso levantou bandeiras vermelhas em Washington. O próprio senador americano John Cornyn, do estado do Texas, publicou no Twitter questionando publicamente se o capital americano deveria estar financiando empresas chinesas de IA em um momento de competição estratégica intensa com Pequim. Com isso, a Benchmark Capital contratou advogados externos para revisar a legalidade do investimento, e a conclusão da equipe jurídica foi de que o deal estava tecnicamente fora das exigências da OSAP. Mas a controvérsia política era real e Red Chao percebeu que aquilo poderia matar o crescimento internacional da empresa. Por fim, a decisão foi tomada e em meados de 2025, a Butterfly Effect anunciou que estava transferindo sua sede para Singapura. Mas a mudança veio com um custo humano altíssimo. Dos aproximadamente 120 funcionários baseados na China, apenas 40, todos do núcleo técnico, foram convidados a se mudar para Singapura, e os outros 80 foram demitidos. E em poucos meses após o lançamento, a Butterfly Effect deixou de ser uma empresa chinesa no sentido prático para virar uma empresa de Singapura com herança chinesa. E apesar de toda essa turbulência, ou talvez por causa dela, a Manus continuou crescendo de forma assustadora ao longo de 2025. A Manus tinha encontrado um perfil de cliente muito específico e muito lucrativo. Não eram grandes corporações e nem usuários casuais. O público era basicamente freelancers, desenvolvedores independentes, pesquisadores autônomos e pessoas chaves que trabalhavam em pequenas e médias empresas. E um dado muito interessante que a Manus reportou para o mercado foi ter processado até o final de 2025 mais de 147 trilhões de tokens de textos e de dados. Pouco tempo depois, em outubro de 2025, a Microsoft anunciou um teste integrando a Manus com o Windows 11, permitindo que usuários criassem sites e fluxos automatizados a partir de arquivos locais. A Butterfly Effect, em meados de 2025, começou a sondar uma nova rodada de investimento com uma avaliação de aproximadamente 20 bilhões de dólares que a Meta de Mark Zuckerberg entrou na jogada. Nos dias finais do ano, quando o Vale do Silício costumava estar de férias, a Meta de Mark Zuckerberg fez um anúncio que ninguém esperava. A empresa estava adquirindo a Butterfly Effect e com ela a Manus.
Os termos financeiros não foram divulgados oficialmente, mas as reportagens posteriores indicaram que foi um deal que ficou entre 2 e 3 bilhões de dólares. A Meta vinha em uma onda de aquisições agressivas na era da IA, e no final de 2025 a Manus foi a peça que completava esse quebra-cabeça. Isso era a entrada da Meta no mercado de agentes autônomos de IA. Para Red Chow, o deal significou virar vice-presidente na Meta. Pic Jai continuava liderando o time de desenvolvimento técnico da Manus dentro da estrutura da Meta, e o acordo também veio com uma cláusula que merece muita atenção. A Meta confirmou que, após a transação, todos os vínculos remanescentes da Manus com a China seriam totalmente cortados. Até mesmo a assistente Mônica, que eu falei para vocês no começo do vídeo, que foi o primeiro produto da Butterfly Effect, foi descontinuada. E também os funcionários ligados à China foram realocados e a operação no mercado chinês foi oficialmente encerrada. A história da Manus sempre foi cheia de altos e baixos, mas ela também ensina pra gente várias lições importantes no mundo dos negócios e no mundo da tecnologia. A primeira é o poder da execução em um mercado emergente. A segunda lição, que é talvez a mais dolorosa, é que a tecnologia é geopolítica. Em qualquer setor estratégico hoje, quem você é, onde você opera e quem investe na sua empresa importa tanto quanto o produto que você constrói e o que você vende. A terceira lição é sobre timing das saídas. A diferença em pouco mais de um ano é um multiplicador de cerca de 100 vezes o valor dela ter vendido no final de 2024 e no final de 2025. E a quarta lição, talvez a mais filosófica, é sobre a natureza dessa nova era. A Manus mostrou que é possível, com uma equipe pequena, com pouco capital comparado aos gigantes, e em menos de 12 meses, construir uma empresa de bilhões de dólares operando em cima de inteligência artificial. A Butterfly Effect, fundada em junho de 2022, transformou-se em uma das empresas mais explosivas no mercado de IA em apenas 3 anos e meio. Ela mostrou ao mundo o poder dos agentes autônomos e inspirou uma onda inteira de novas startups de IA na China e fora dela. E você, gostou desse vídeo? Então, se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like, se inscreve no canal e também compartilha com quem precisa entender que a inteligência artificial está reescrevendo as regras do empreendedorismo global. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Bora viver de IA.